Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite por aí. Quem fala é o carinha do nome estranho, é o Denilson Monteiro. Sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Por pós-graduação, formado em controle e automação, primeiramente. Hoje eu vou falar um pouco de segurança do trabalho de uma maneira geral, né? A nível de reciclagem, né? Abordar alguns tópicos aí. Claro que cada empresa tem suas particularidades em segurança do trabalho, porém aqui eu procurei conotar o máximo possível aí do que se faz mais simples, né, menos aprofundado, até para enxugar um pouco, né, a apresentação, para não fazer uma apresentação muito monstruosa aí. Continuando aí, amigos, esse é o nosso grupo, né, no WhatsApp aí de segurança do trabalho, que é HSE. O link dele está aí nas descrições desse vídeo, né? E sempre à disposição aí para a gente procurar se ajudar, fazer um time de segurança do trabalho aí a nível de Brasil mais eficaz, mais responsável, mais consciente. Recomendo aí, entre no nosso grupo que vai ser de grande valia para todos, beleza? Lembrando que esse aqui é um novo canal que eu estou criando aqui para fazer atividades dedicadas à segurança do trabalho. No meu antigo canal tinha várias informações, desde curiosidades, como mexer no controle da Vivo, entendeu? Coisas que não tinha nada a ver. Então, estou criando um novo canal com vídeos dedicados à segurança do trabalho, beleza? Bom, do que falaremos nesse treinamentinho aqui? Vamos falar um pouco de SESMIT, como ele funciona, mais ou menos, claro, tudo aqui não no fio do bigode, porque cada item desses dá uma apresentação por si, né? Mas vamos falar de SESMIT, direitos e deveres do empregador, trabalhador, né? Vide ali NR6 e tudo mais. Falar de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, né? Certificado de aprovação desses EPIs, né? O famoso CA e as outras constantes aí que são importantes na hora de avaliar isso. Os tipos comuns de acidente e as discussões que isso dá, né? Atos inseguros e condições inseguras, né? Apesar de ser um termo ultrapassado, porque conotava muito a culpa de um ou de outro, né? Uma coisa feita para achar culpado, mas o conceito é muito importante passar para as pessoas, para elas terem, né, uma programação mental acerca de acidente. Então eu considero muito relevante ainda esse tema. O uso do ar comprimido, né? E todas as maluquices possíveis que a gente vê o pessoal fazendo aí, tomando ducha de ar comprimido, né? Mecânico olha para mangueira de ar comprimido e fica louco. CAT, né? Normal, precisa falar, né? Ninguém gosta, mas é importante. Tem que falar de legislação, o pessoal pula para trás, né? O brasileiro geralmente, isso inclui a mim, tem preguiça de ler, mas é importante conhecer a legislação. Pelo menos um pouco, pelo menos a parte básica aí. As fichas de informação de segurança de produtos químicos, fundamentalmente importante na segurança do trabalho, sua obrigatoriedade, né, suas características de ficha padrão, que são muito boas, legislação, etc. Sinalizações de segurança, né, tanto na parte de proteção, combate contra incêndio, como nos liames produtivos. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, e como fazer uma CIPA pelo menos aceitável. Brigada de incêndio, né? E eu deixo meu contato aí para eventuais dúvidas e meu agradecimento acerca desse treinamento. Então, falando de SESMIT e as suas importâncias, aí, as suas relações com a CIPA e etc. Né? Então, para quem não sabe, SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança, né? Além da medicina do trabalho, né? O professor até brincava na sala que o SESMIT deveria se chamar CESMIT, com dois E's aí, porque tem a parte da engenharia, e ele queria puxar a sardinha para o lado da nossa área, né? Mas isso não existe, é SESMIT, né? Todas as premissas de SESMIT estão previstas aí no NR4, tá? Que você pode procurar aí, dar uma googada
e coloca lá ENIT, né, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, NR4, que você vai ter NR4 atualizada aí, fora o manual de SESMIT e várias outras coisas acerca de dimensionamento, dentre outras, tá? Alguns conceitos gerais sobre SESMIT, tá? Então, SESMIT é a sigla já vista para falar Serviços Especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho, né? Ele é composto por profissionais, né, que são técnicos, auxiliares, pessoal da área técnica, né, ou da área técnica da saúde, né, industrial e de saúde, segurança do trabalho e saúde, né? Ou seja, pessoas que saibam o que estão fazendo, que conhecem de segurança e saúde do trabalho, né? Outra coisa importante, né, é que todo mundo que é CLT, que tem um registro em carteira, né, todas as empresas que trabalham dessa forma, elas devem manter por obrigatoriedade de lei, né, o SESMIT, está até ticado em amarelo no item 3, né, CLT deve manter obrigatoriamente um SESMIT, né. E também o que acontece? O SESMIT, para você, essa galera é dimensionada, você tem que calcular, você analisa lá os ábacos que você tem no NR4 e a composição desse SESMIT tem que ser dimensionada, calculada, tá? Para o trabalhador, eu acho que não é relevante aqui a gente mostrar como fazer o dimensionamento, mas eles têm que saber que existe, que são pessoas que você pode contar, que é o pessoal de planejamento, projeto, né, e cuida do andamento da segurança do trabalho na empresa, né, e que isso é calculado dependendo das condições da empresa, então do grau de risco, número de funcionários, etc. Ainda falando da legislação do SESMIT, o que acontece? Lembrando, até falei no vídeo anterior, da hierarquia das legislações, né? Existe a NR4 do SESMIT, por quê? Porque ela foi requisitada, né, por um efeito legal maior, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 162, né? Então, ele fala, nesse artigo 162, sobre a necessidade de se estabelecer e manter nas empresas um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. E isso, claro, como a lei nunca fala como é, mas fala que tem que ter, a NR4 fez esse papel de explicar como isso funciona, né? Ainda nesse mesmo artigo da CLT, ainda está indicado lá a parte de como deve ser respeitado, né? A parte de qualificação do profissional e tudo mais, né? E aqui os demais textos são referendados ao que eu já falei sobre a NR4. Direitos e deveres do empregador e do trabalhador quando não há mágoa no coração. Então, o que acontece aqui? Né? A NR6, né, claro que você tem aí Código Processual Civil, você tem a CLT e várias coisas, né? Mas o arroz e feijão da coisa, falando aqui de NR6, que é a informação relevante para os funcionários, na NR6 nós encontramos algumas informações acerca de obrigação do empregador e do trabalhador, né? Então, o empregador ele tem que fazer o quê? Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o uso do EPI, fornecer ao trabalhador somente equipamento com certificado de aprovação, com CA válido, que eu vou explicar lá na frente. Tem que treinar, tem que armazenar corretamente, tem que substituir isso sempre que danificado ou extraviado. Tem que ser responsável pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada no EPI. Legal, né? Bonito pra caramba, velho. Bonito pra caramba. Quando a gente faz uma perícia trabalhista, você vê o empregador fugindo de tudo quanto é jeito. Então, o que acontece? Apesar de óbvio, isso aqui é fundamentalmente importante. O funcionário, ele não tem conhecimento de causa. A estrutura é do empregador. Portanto, meu filho, se a casa é sua, você é responsável pelas crianças que estão lá dentro, no caso, os funcionários. Então, nesse caso, aquela conversa mole que a gente escuta em perícias aí, no tocante à insalubridade, eu comprei o protetor, mas o cara não usa. Pô, eu pedi, eu implorei, eu comprei, eu fiz, aconteceu, o cara não usa. Eu já expliquei como é que limpa, o cara não limpa. Amigão, problema seu, você tem que garantir isso, né? Não sou eu que estou falando, não sou eu que sou chato, é a lei, né? Então, se o funcionário não usa o EPI, evidentemente,
né? Para isso serve o pessoal da nossa área, precisa investigar o porquê. Nem sempre o cara não quer utilizar, porque ele é fresco, porque ele não está com vontade, porque a mulher dele xingou ele a noite inteira. Não é isso. Às vezes o cara tem uma alergia, às vezes aquilo é incômodo, às vezes é desconfortável. E aí o pessoal da área técnica precisa estudar melhores condições. Por exemplo, você tem casos que o cara não aguenta ficar 5 minutos com o protetor plug, né, de silicone. Então o cara tem que usar um concha, ele tem que elidir o problema, né? O risco tem que ser elidido, ponto. Agora, uma vez constatado que o funcionário não quer utilizar simplesmente porque ele não está afim, né? Claro que EPI é sempre desconfortável, mas infelizmente tem que ser feito um esforço em prol da saúde dele. Uma vez constatado que não é esse o problema, ele precisa ser autuado, né? A legislação fala, né, em vários locais que você pode muito bem autuar o cara com uma advertência verbal, outra verbal, depois escrita, depois suspensão e etc. Até uma justa causa. Então, o funcionário ele tem que acatar as condições que o empregador impõe. Não tem jeito, não tem conversa mole, não tem mimimi, não tem passa-neném, não tem nada. Precisa realmente utilizar, tá? E o trabalhador tem as seguintes obrigações, né? Usar o EPI apenas para a finalidade que se destina. Que comentário idiota? Não. Infelizmente não, tá? Acontece muito de você ver maluquices diversas. O brasileiro só não domina o mundo porque ele tem preguiça, fora as maluquices, entendeu? Então, o que acontece? Já aconteceu de eu chegar em empresas que têm bastante particulado, né, em suspensão, e eu ver funcionários com protetor auditivo silicone, aquele de 3 flanges, no nariz para não respirar o negócio, né? Aí eu falei para ele, meu amigo, o que, que você está fazendo? Ah, mas o negócio incomoda. Tem que pedir a máscara. Cadê o empregador que não viu a máscara? Então, o trabalhador não deve usar o EPI corretamente, apesar de que é uma subculpa do empregador que não orientou, que não esclareceu, que não treinou, etc. e tal. Mas ele tem que usar o EPI adequadamente, né? E outras coisas, né? Você usar cordinha de EPI para amarrar sapato, enfim, maluquices mil. O trabalhador ainda é responsável pelo armazenamento e conservação. Ele tem que, né, ele tem que garantir isso. Não dá para ficar trocando de EPI todo dia, isso cabe sanções, né? E comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso. Às vezes, você trabalha num ambiente que esse ambiente se altera, ele muda, né? Ou o EPI chega de uma maneira incorreta, enfim, tem várias questões que você precisa comunicar ao empregador, né, que o EPI está impróprio para uso. Então, o trabalhador ele tem que usar o EPI apenas para aquilo que serve, ele tem que ser responsável pelo armazenamento e guarda, né? E ele tem que comunicar ao empregador em caso de qualquer divergência. Falaremos agora de EPIs e EPCs, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Legislação aplicável aí, né? Claro, o EPI tá todo mundo cansado de saber, todo mundo, né, nasce e registra o nome no cartório, já sabe que é NR6 que cuida de EPI. E EPC? EPC, existem dois locais basicamente que falam, né, sobre a legislação aplicável a equipamentos de proteção coletiva, que é a NR4, que nós já vimos, que é a questão do SESMIT, e a NR9, que cuida do PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde todo mundo já fez na vida um PPRA. Então, a legislação aplicável ao EPC é essa, tá? Como diria o amigo Jack, aí vamos por parte. O que é um equipamento de proteção coletiva, né? O equipamento de proteção coletiva, EPC, né? Ele é um equipamento utilizado de forma coletiva, obviamente, destinado a proteger a saúde e integridade física dos profissionais que trabalham em ambientes que apresentam riscos, ou seja, é uma medida do ambiente, não uma medida individual. Então, conforme o desenho que você tem à direita, você tem cones, placas de sinalização, né, correntes, né, cabines acústicas, né, para elidir o ruído, né, exaustão, e dentre outras coisas que são de medidas para proteger o ambiente e não a parte
individual do trabalhador, né? Então, isso tem como objetivo evitar acidentes, né? Claro, de uma maneira geral, equipamento de proteção, né? Minimizar as perdas e aumentar a produtividade da empresa através de uma melhoria nas condições de trabalho. Imagine, o cara trabalha soldando, você tem fumo metálico lá, do outro lado tem o pessoal de montagem. Fica aquele fumo metálico lá embaçando o olho do cara que não está com EPI, né? Então, é necessário um EPC, né? Um sistema exaustor, né? Um cavalete de proteção, entre outras coisas. Né? Neutralizar ou reduzir os riscos que anteriormente eram comuns em determinado local de trabalho. Então, é isso, tá? Medidas de controle de risco, né? Aqui à direita, eu dou uma ilustrada aqui na NR9, na questão do PPRA, como ele fala aí de EPC, né? Que tem que ser medidas necessárias suficientes para eliminar, minimizar controle dos riscos ambientais, né? Sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Aí tem A, B, C e D, sendo que é a identificação, constatação, né? A avaliação dos resultados, né? E quando fica caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde do trabalhador e na situação do trabalho, é necessária a aplicação de tal item, né? E o mais importante, eu julgo aqui à esquerda, nós temos aí uma imagem que é bem interessante, né? Onde você fala, né, as medidas de controle de risco na hierarquia que o profissional de segurança do trabalho deve se atentar, né? Então, o técnico ou o engenheiro, né? O engenheiro não tem essa obrigatoriedade fiscalizadora, mas o planejamento, a análise é dele, né? E o técnico, com seu conhecimento de causa, que muitas vezes supera o do engenheiro pela experiência, deve auxiliá-lo, né, a planejar esse tipo de coisa. Então, primeira coisa é tentar eliminar, né? Então, no caso, tem o desenho 1 aí, eliminar, né? Então, a tentativa de eliminar a fonte causadora, claro, isso sempre que possível, os exemplos, né? Então, tem um buraco, você tapa, eliminou, acabou. Substituição. Então, você tem, às vezes, um produto químico lá na sua empresa que é altamente corrosivo, é um álcalis cáustico. Será que não existe nenhum produto menos prejudicial à saúde? Então, a substituição também é uma ótima coisa quando aplicável, né? Controle, né? Então tem uma coisa que não dá para você eliminar nem para você substituir. Voltando lá no exemplo do trabalho com solda, né? Então, o cara solda aquela fumaceira, parece um flashback da solda, entendeu? Anos 70 da solda. Então, o que acontece? Vamos colocar um exaustor. Então, você está controlando a emissão do vapor de suspensão. Não elimino, não substituo, não controlo, né? Tem um buraco monstro ali no chão, só que ele é provisório, não dá para tapar e o trabalho está sendo feito lá dentro. O que eu faço? Eu sinalizo, né? Coloco lá cones, fita zebrada, né? E em última instância, eu disse em última os EPIs, né? O EPI é quando nada mais deu certo, quando você não eliminou, você não conseguiu substituir, você não conseguiu controlar nem sinalizar. Que é o caso, por exemplo, de problemas aí de pressão sonora excessiva, né? Casos aí de radiação ionizante, não ionizante, e dentre outros aí, conforme os anexos da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa é a hierarquia dos controles de risco que todos, né, devem observar, porque afinal de contas o empregado, o funcionário, ele é de vital importância para essa análise. Ele deve auxiliar os profissionais de segurança do trabalho na CIPA, na elaboração do PPRA, não é? Ainda para finalizar esse tema de EPC, né, peço a atenção dos senhores aí no último item que está em verde, né, que não foi comentado ainda, que não adianta você implantar nada se você não treinar e você não acompanhar e garantir que esse treinamento foi realizado e bem absorvido. Então, EPI, EPC, se você não treinar, se você não orientar, muitas vezes não ajuda, né? Aquilo atrapalha, ou o pessoal olha aquilo como algo desnecessário. Às vezes você precisa demonstrar lá uma série de acidentes para os seus funcionários, para ele entender que aquilo é perigoso. O cara não sabe, ele não é profissional da área de segurança. Muitas vezes o próprio cliente desconhece, quanto mais o funcionário, não é? Que tem menos condições financeiras. Então, ele precisa compulsoriamente ser treinado, seja lá para o que for. Falando rapidamente sobre EPI, evidentemente, a legislação aplicável EPI, né, está na NR6.
Agora, todo mundo sabe o que é EPI, né? A Rádio Peão, os jornais de perna nas empresas divulgam isso mesmo sem treinamento. E o certificado de aprovação? O que é, para que serve um certificado de aprovação, né? O certificado de aprovação, ele é o quê? Ele é um documento, né, que garante que o EPI foi testado por laboratório competente e aprovado segundo as normas de segurança e saúde, né, do Brasil, no caso. Né? Então, o que acontece? Ele é um certificado que fala, ó, fulano testou, fulano fez vários testes, ele avaliou, ele fez, ele aconteceu, e ele garante que a fabricação desse CA é confiável. É diferente, existe uma diferença que precisa ser dita aqui, que é o seguinte: uma coisa é o certificado de aprovação do CA estar válido, porque isso tem uma data de validade, que é essa validação do processo de fabricação do EPI. Outra coisa bem diferente disso é a vida útil do EPI. Então, por exemplo, voltando lá no protetor aditivo, que é um exemplo sempre mais fácil para todo mundo entender. O protetor aditivo, geralmente, ele dura 3, 4, 6 meses, né? Dependendo do tipo de EPI. Aí precisa ver o boletim técnico do seu fabricante. Tem alguns protetores auditivos da 3M, por exemplo, que eles têm 6 meses de vida útil, se você olhar no boletim técnico. Claro, considerando que isso vai ser bem higienizado, bem guardado, que a gente sabe o quanto é difícil. Pegar um mecânico, por exemplo, com as mãozonas cheias de graxa, ou mesmo que ele use luvas, ficar pegando com graxa toda hora no protetor e colocando na orelha, evidentemente que a vida útil vai cair pra caramba. Mas isso é diferente do certificado de aprovação, da validade dele. E ambos, né, têm que ser respeitados, tanto a vida útil do EPI como o certificado de aprovação, né? Então, o certificado de aprovação, ele pode ser visto num portal, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o CIT, nesse site, que é o caep.mte.gov.br, né? E lá você coloca o número do CA, que é o número que está presente no próprio EPI, né? E lá você vai ver a data de validade, o fabricante, dentre outras coisas, tá? Ainda aqui eu estou exemplificando, né, caso vocês queiram dar pintado na tela, para quem ainda não conhece, né, os passos necessários para se checar isso. Né? Entretanto, né, eu confesso aqui que o CIT é muito lento para você checar CA. Se você precisar checar uma lista de CA dentro do CIT, se prepara para envelhecer. Né? Você vai entrar com a sua idade de genro e vai sair com a idade do seu sogro de lá. O negócio é demorar demais. Se você quiser, entra num site chamado consultaca, né, .com.br, que é bem mais rápido de checar. Porém, quando a informação precisa ser fidedigna, uma perícia trabalhista, uma elaboração de documento, etc., recomendo, apesar de tudo, que seja checado sim no CIT. Mais passos aqui de visualização do CA, né, para vocês pegarem as telas. E aqui temos à direita, né, uma folhinha do CA, um exemplo do CA. Então, temos um protetor auditivo da 3M, né, onde você tem aí a validade. Então, esse é válido aqui até 2022, né? Então, se você olhar aqui a validade, ó, até 2022, é um produto nacional, é um protetor auditivo, né? E tem aqui aprovação, marcação, etc, etc, né? A empresa fabricante, né? E aqui, no caso de protetor auditivo, o mais importante aqui, né, que é a tabela de atenuação. Então, no caso aqui, se você pegar o nível de redução de ruído, o NRRSF, esse SF é de Subject Fit, que é um padrão de teste laboratorial mais desejável, mais eficaz. Aqui no caso, esse protetor ele atenua 18 decibéis, né? Então tem que ser dimensionado evidentemente, né? Então sabemos que o certificado de aprovação do EPI com CA 5745 aqui, ele atenua 18 decibéis, ok?
Agora, uma coisa super barata, econômica para o empregador, que é acidente de trabalho, né? Infelizmente, muitos empregadores não entendem que a segurança do trabalho, ela não é um custo, ela é um investimento, né? Então, sempre que você tiver qualquer evento não planejado, você tem custo. Parada de produção é custo, né? Problemas são custo, discussões são custo, acidente, CAT, piorou, morte, minha Nossa Senhora. A segurança do trabalho é um investimento. E aí eu acho que essa é a grande missão que os profissionais de segurança do trabalho têm por convencer, né, os seus clientes, os seus chefes. Né? A segurança do trabalho é um investimento da mais alta importância. A grande prova disso é que os países de primeiro mundo têm trabalhos super fortes na área de segurança. Pegar a maior montadora do mundo, a Toyota, é uma referência em segurança. Pegar uma das maiores empresas químicas do mundo, a DuPont, é referência, criou processos e conceitos de segurança diversos. Então, segurança do trabalho, o investimento, o estudo, a análise, é característica de grandes empresas, é característica de locais onde se tem grandes lucros. Falando um pouco de conceito legal do acidente de trabalho, esse caboclo é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que cause perda ou redução da capacidade de trabalho. Não? Você teve perda ou redução da capacidade do trabalho e está sobre o exercício de trabalho na empresa, você teve um acidente de trabalho. Ah, e se foi indo para a matriz? Se foi se deslocando diretamente para a matriz, para a filial, para um fornecedor, é acidente de trabalho, sim. O que deixa de ser acidente de trabalho é o caso que você sai da rota, né? Então, você pode ir lá no fornecedor ver tal coisa, fulano? Posso. Aí o cara sai, vai para casa, toma um café, passa no mercado, compra os pãozinhos. Aí os caras estão dando umas amostras grátis de ração, o cara pega, leva para casa, dá para os gatos dele, entendeu? Ele lascou. Uma vez constatado sobre análise de perícia que saiu da rota, perde-se o ensejo, né, ao recebimento de acidente do trabalho, não é? Os tipos principais de acidentes são acidente por ato de terceiro, né? Então, quando o corintiano em questão provoca acidente, o acidente por força maior, então, deu uma enchente, uma inundação, caiu um raio, é força maior, é o famoso mão de Deus lascou, entendeu? Tem que aceitar, paciência. Fora do local de trabalho, né? Então, durante o cumprimento de ordem de serviço, sobre a autoridade da empresa, então viagem a serviço e qualquer outra coisa conforme comentado anteriormente. Ou de trajeto, né? Quando você vai trabalhar e quando você volta da sua empresa, né? Está trabalhando, você não está efetivamente trabalhando para a empresa, mas você está a caminho dela. Então, comprovado esse trajeto direto empresa-residência, tem que ser considerado um acidente típico de trajeto, tá? Aqui é da hora. Responsabilidade civil e criminal nos acidentes de trabalho. Sim, né? Você tem, quando você participa, né? Quando você está envolvido no acidente de trabalho, você tem responsabilidade civil e criminal, sim, amiguinho. O empregador nem se fala, não é? Então, 3 frases que eu queria que vocês refletissem. Quem tem o poder tem o dever correspondente. Se você é chefe, você tem o poder correspondente sobre o seu subordinado. Se você é empresário, pelos seus funcionários. Se você é líder, pelos seus ajudantes, auxiliares. Então, a partir do momento que você recebe responsabilidades, automaticamente é atribuída a você a responsabilidade sobre a coisa, civil e legalmente, civil e criminalmente. Não sou eu que quero, é a norma que exige. É o caso dos EPIs, né? Então, o pessoal às vezes teme por ser chamado de chato, por ser chamado de pé no saco, os caras se escondem do cara, tal. Não interessa, a lei é a lei. E quando acontecer um acidente, o juiz não vai levar em consideração que você ficou com medo de ser chamado de chato. Não, é cana, tapa na orelha, do mesmo jeito. Quem cria o perigo, ainda que sem querer, responderá por seus atos de acordo com a lei, né? É o que a gente chama aí de culpa e dolo, né? Então, a culpa, né, é o famoso sem querer querendo.
né? E o dolo é quando o cara faz com a intenção de que o efeito seguinte ocorra. Consequência do acidente. Então, para o empregado, as perdas podem ser invalidez permanente ou temporária, perda financeira, autoestima, qualidade de vida, privações e até a morte. Ou seja, a vida do cara acaba em quase todas as questões. Para o empregador, as perdas podem ser financeiras, aumento de despesa, queda de produção, paralisação, atraso, perda de material, tempo, falência e etc. Para o governo, despesas em geral, né? E para o meio ambiente, contaminação, desequilíbrio, mortandade, redução de recursos, dentre outros. O que se percebe aqui é o seguinte: desses 4 itens, o único fortemente prejudicado é o empregado, né? Então, o acidente, quem tem que prestar maior atenção para não se acidentar, para ter uma consciência de segurança do trabalho, mesmo se tratando de responsabilidade do empregador, é o empregado, porque ele é o maior prejudicado. É a família dele que vai ficar sem o chefe, é a família dele que vai ficar sem a mãe, que muitas vezes é chefe também de família, né? O resto da galera perde dinheiro ou tem consequências aí de contaminação, no caso do meio ambiente, mas que o dinheiro resolve também em muitas partes dos casos. Mas para o empregado é irreversível. E é aí que tem que ser feita a conscientização. Falando um pouquinho de Código Civil, temos 2 artigos interessantes. O 159 fala que aquele por caso ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola os direitos ou causa prejuízo a outrem, ou seja, a outra pessoa, né? Fica obrigado a reparar o dano. Ou seja, se tu fizeste a merda, independente de você querer, de você ter intenção ou qualquer outra coisa, você vai ter que reparar o dano. Ponto final. Isso se aplica muito mais ao empregador, né? Então, o funcionário não prestou atenção, deixou o negócio cair no pé. Não adianta, porque o empregado, né, ele fica obrigado, o empregador, desculpa, ele fica obrigado a reparar o dano, porque ele criou essa situação de uma maneira indireta. E o artigo 1521 são também responsáveis pela reparação civil o patrão, amo o comitente, porque esse artigo ele é cópia de uma transcrição de uma lei federal lá de 1800, então, e também existem estrangeiros que tratam aí, pessoal do Oriente Médio ama o comitente, tem infelizmente ainda. Então são também responsáveis pela reparação civil os chefes, né, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir por ocasião deste trabalho, né? Então, é mão na cabeça do empregador de qualquer jeito, né? Mas, independente disso, conforme o artigo 159 diz, o cara que se finge de morto, aquele cara que não quer ajudar porque é orgulhoso, aquele cara que quer ver a desgraça alheia, ele também pagará por isso, mesmo sendo empregado. Código Penal. Matar alguém, artigo 121, de 6 a 20 anos de cana, né, com um monte de macho lá na cela, te fazendo cafuné de manhã, tarde e noite, né? Então, pense bem, né? Artigo 132. Expor a vida ou a saúde a outrem a perigo eminente, e aqui está errada a legislação, porque eminente é um cargo, né, honorário, não é uma condição emergencial como iminente, então correto aqui, gente, é iminente, tá? Mas, como está na redação, eu resolvi deixar. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente, a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, se de fato não constituir crime mais grave. Exemplo, falta de EPI. Então, você não deu EPI pro cara, mão na cabeça. Se o acidente dele foi por conta da falta de EPI, se prepare, né? Culpa ou dolo, artigo 121, cana, 6 a 20 anos de reclusão, né? 100 caras na cela carente, pronto para te encher de amor, entendeu? Penalidades trabalhistas, né? Então, falta de EPI para o empregador é multa, embargo, interdição da empresa, sim. Perícias trabalhistas, vejo isso todos os dias. E não só dá o EPI, mas tem que garantir a prova documental para convencer o juiz através de ficha, recibo de EPI assinado, né, com CA e com as trocas realizadas em tempo adequado, tá? E para o empregado,
Ato faltoso permite ao empregador advertir de forma oral por escrito o empregado infrator, que na reincidência poderá sofrer demissão por justa causa, conforme o artigo 482 da CLT. É a conversa de antes. Tá com dó de dar advertência para o empregado? Você vai ser advertido, né? Por outros órgãos, né? E o empregado, se ele não usar, o artigo 482 da CLT garante que você pode dar sanções até chegar numa justa causa, como não é raro se ver por aí. Claro, faça mister investigar por que o empregado não quer utilizar esse EPI, que isso não seja feito de muleta, de desculpa para mandar empregados embora, como se faz também, infelizmente. Falando aí de atos e condições inseguras, né? Isso aí, na verdade, foi criado por William Heinrich, né, em 1931, né, que ele fala, né, que os acidentes são provocados em cadeia, né? Você tem um exemplo dos dominós à esquerda. Então, o que acontece? Um negocinho de nada transforma num impacto grande lá na frente. Então, se nós prestarmos atenção sempre no início do acidente, antes do acidente, naquele evento, né? Então, você está lá transportando uma coisa com a ponte rolante, né? Então, você não tem uma paralisação de trabalho quando passa a gancheira. Então, a gancheira passa na orelha do cara, uma, duas, três. Aí, outra hora, bate no capacete do cara. E é uma gancheira pesada que leva toneladas lá, encosta só, né? Rala o capacete. Até que uma vez aquilo bate de frente na cabeça do cara e o cara entra em óbito. Mas o resumo da obra é o seguinte: se lá na frente, no primeiro evento, as medidas de segurança fossem tomadas, obrigação da CIPA, do técnico de segurança, do engenheiro, de quem conhecer, declarar isso perante as pessoas para tomada de decisão, isso não aconteceria, né? Então, ele está corretíssimo e é um conceito muito importante, né? Existe também esse conceito de Heinrich também, ele foi delineado numa pirâmide, né? Se vocês pesquisarem e dar uma googada, coloca lá a pirâmide do POM, né? De atos e riscos, né? Inseguros, tal, agentes e tal. Você vai ver que tem uma pirâmide lá que começa com um evento inseguro, né? Passando aí por condições, incidente, acidente. Então, na verdade, o estudo estatístico do Heinrich mostra que para acontecer um acidente de fato, certamente ocorreu, às vezes dezenas, às vezes centenas de eventos inseguros que dariam margem a você tomar decisões para evitar a ocorrência desse acidente, né? Então, cada acidente, geralmente, pelo estudo estatístico do Heinrich, você tem dezenas ou até centenas de oportunidades de evitar esse acidente. Então, se você não derrubar o primeiro dominó, a linha de dominós em cadeia não vai ser derrubada, né? Porque aquele primeiro dominó é que provocou isso. Aqui temos algumas ações, né, como ato inseguro. Então, uso de equipamento de forma errada, utilizar a máquina sem permissão, o cara não conhece e vai mexer. Trabalhador que se recusa a usar o equipamento, limpar e ajustar máquinas em movimento. O resumo dessa obra é o seguinte, né? Quando você executa atividades com incertezas, você está gerando ato inseguro, né? O ato seguro ele é composto por um conjunto de ações com certeza, né? Que você conhece. Se você não sabe, não faz. Ah, mas o fulano pediu ao meu chefe no primeiro dia. É aí que mora o perigo. As condições inseguras, né, são situações presentes no ambiente de trabalho que colocam em risco a integridade física ou a saúde das pessoas, né? Então, a condição ela é referendada ao ambiente de trabalho, né? Falta de recursos de segurança. E isso fica na mão do empregador, né? Mas a questão de atos e condições inseguras é que atos inseguros ficou uma coisa que a culpa é sempre do empregado. E a condição insegura é uma coisa que a culpa é sempre do empregador. Por isso que esse conceito está ultrapassado. Mas não deve ser esquecido, né? Achar culpa, achar culpado não resolve nada, ok. Mas o conceito é muito importante, né? Principalmente no que se tange a incertezas de trabalho.
Aqui alguns exemplos de condições inseguras que eu já falei. Então, falta de EPI, ausência de sinalização, gambiarra. Meu, quem não fez uma gambiarrinha, né? Assim, eu olho assim para a gambiarra da tremedeira. Eu estou me programando mentalmente para parar com isso. Mas é difícil, tem que se policiar, orar e vigiar toda hora, né? Passagens perigosas, enfim, né? Condições inseguras são coisas relacionadas ao ambiente. Ar comprimido. Grande fonte de fazeção de merda dentro de uma empresa. É muito complicado o ar comprimido, as pessoas precisam ser treinadas. Antes disso, só falando, vamos entender o que é o ar comprimido. É um ar a pressão superior à pressão atmosférica, evidentemente, por isso que ele é comprimido, né? E armazenado em recipientes apropriados, né? Galões, botijões. Então aí o que acontece? Você já vê dois riscos logo de cara, né? Você tem um ar abrigado, né? Numa bombona de alta pressão, então isso é uma coisa que pode ocorrer aí uma explosão, né? Por conta do excesso de pressão, né? Se panela de pressão explode em casa, quanto mais um galão em alta pressão aí de ar comprimido, né? Um compressor, etc. e tal. E o ar, né? O projétil, né, do fluxo de ar sobre a pele já é um problemaço. E aí a gente vai abordar daqui para frente os principais riscos e o que fazer para isso. Então, apesar das vantagens do ar comprimido, tem que ser manuseado com muita cautela e cuidado, tá? Agora vamos adentrar alguns riscos. Então, riscos para a pele, né? Pode gerar acúmulo de ar nos tecidos, né? Que a gente chama de efizema, né? Isso também pode gerar hemorragias internas, né? Por conta da penetração do gás nos poros, né? Enfim, pode gerar infecções, é uma desgraça terrível, até porque o ar comprimido, ele não é um ar puro, ele tem impurezas, então você injeta aquilo na pele com impurezas e pode perfurar, né? É terrível, né? Então, só na pele já é um problemaço. Não dá para tomar banho de ar-condicionado, né? Então, eu era mecânico quando era jovem e eu presenciei muito isso. Eu fiz errado também, era moleque, não tinha, né, conhecimento. Então, mexia com poeira e tal. Ao fim do dia lá tomava um banho. Era uma ducha shower ar-condicionado lá. Ar-condicionado comprimido, né? Porque aquilo dava uma refrescada, tava um calor danado. Tudo errado, né? Tudo errado e perigoso, né? Deus ajudou, pôs a mão, né? Misericordioso como sempre, porque naquela época lá podia ter me machucado feio, né? Pô, eu fiz Senai com um rapaz que teve um problema, ficou cego de um olho porque espirraram por brincadeira isso na cara dele, né? Então não é brincadeira. Riscos em órgãos internos e externos, né? Então, direcionado para o ouvido, na retina dos olhos, né? E ainda órgãos internos, né? Por exemplo, a pele que eu acabei de falar, né? Isso pode gerar uma bolha de ar interna e essa bolha, né? Mais famoso coágulo, né? Ele viaja na corrente sanguínea, atinge o coração, o cérebro, vira um derrame. Meu, é a merda da merda, entendeu? Por conta de besteira. Risco de choque e incêndio, sim, com certeza, né? Principalmente se você está num ambiente de eletricidade estática elevada, né? Imagine você bater ar dentro de uma cabine primária, que da hora, que coisa bacana de se fazer, né? Coisa bem suada de se fazer, né? E claro, a moção, a força, né, do projétil do ar-condicionado chocando com coisas e combustíveis inflamáveis pode muito bem gerar um incêndio, como se tem históricos de montão por aí, para quem quiser googar e ver. Gente, eu coloquei aqui os 10 mandamentos, né, o guia prático para uso de segurança com ar comprimido. Eu não vou ler tudo, é muito extenso, é um texto grande, a ideia não é essa. Mas se vocês quiserem dar um pause, né, e referendar essas condições para vocês, aí eu vou só falar por cima, porque aí perde o objetivo de, né, a ideia aqui é um treinamento sucinto, né, eu quero fazer isso em 1 hora.
Então, não dá para adentrar muito, mas fica aí as informações para vocês que eu considero importante. Então, dentre elas aí, né, nunca joga o ar perto do seu corpo, pelo amor de Deus, né? Antes de abrir qualquer válvula de ar comprimido, checa as conexões, as mangueiras está tudo certo, né? Quando tem algum vazamento de ar, é sinal que alguma coisa está errada. Você tem que falar com os responsáveis, né? Nunca abre uma válvula de registro rapidamente. Você pode tomar solavancos, né? É ar comprimido, alta pressão, né? Não usa isso para soprar lasca de madeira, cavaco, poeira, né? Pelo amor de Deus, isso pode projetar sobre alguma pessoa que está próxima. Ainda, né? Cuidado com as pessoas que estão próximas, né? O pessoal tem mania, eu já fiz isso, de varrer, né? Setor com ar comprimido. Não há problema em fazer isso, mas você fecha o setor e faz isso sem ninguém perto, né? Pelo amor de Deus. Então, é muito perigoso, dentre outras coisas aí que se consideram como perigosas, mas fica a redação para vocês aí, tá ok? Falar um pouquinho de CAT, comunicação de acidente do trabalho, famoso fudeu, né? Aí até deixei um vídeo animado aí à direita. Olha a felicidade dos caras fazendo merda, que beleza, que bonito, né? Isso aí, técnico tem um tesão, prazer de ver essas coisas aí. Mas eles não são os culpados, né? Será que eles foram orientados, treinados? Será que eles conhecem o risco disso, né? Aqui os caras aqui podem se machucar feio, né, nessa brincadeira aqui. Né? Se você tiver um pouco de criatividade, você vai ver pelo menos uns 3, 4 tipos de riscos aí. E eu não estou falando nem de risco de queda, né? Você está falando de uma superfície metálica dura, o cara pode bater a cabeça, né? O cara cair no chão aqui, ele está abençoado. Rapidamente, pessoal, a CAT é um documento de caráter informativo com o objetivo de comunicar ao INSS que aconteceu algum acidente, né, conforme a legislação aplicável, aí, o artigo 22, né, da Lei 8213, famosíssima, né, e também, né, na CLT, né, na Lei Estadual 9505 de 97, que fala sobre a disciplina do serviço de saúde do colaborador no SUS, enfim. Você tem uma série de legislações que obriga você a comunicar o acidente, tem que ser comunicado, não tem choro. Esse documento, para quem nunca viu, você pode preencher, é um formulário online de cadastro, né, que você pega no site do INSS, né? É um documento bem simples, mas ele tem que ser feito na hora. As pessoas, quem pode fazer essa CAT, né? A empresa que contrata o caboclo é responsável pela obrigação de emissão de documento, né? No caso do acidente de trabalho ou de doença, né? Acontece da empresa se recusar a fazer porque tem culpa no cartório ou está impossibilitada por algum motivo desconhecido. Se isso acontecer, você pode pedir isso para o médico que te assistiu, né? Para qualquer autoridade pública ou ainda para o sindicato da categoria que você trabalha, né? Então você tem para onde correr para quem chorar. Falar muito brevemente sobre histórico de legislação é legal para informar as pessoas, né? Para dar um viés da importância do histórico da legislação para que se enxergue o progresso, né, do mundo com segurança do trabalho, que houve. As pessoas às vezes olham aí empresas pequenas com condições ruins e acham que não aconteceu nada, que é tudo ruim. Vai na China, vai na Coreia do Norte, só colocar no Google lá, você vai ver só o que é falta de segurança, né? Mas vamos falar rapidamente sobre o histórico da legislação. Então, o que acontece? As coisas partem de um cenário mundial para um cenário nacional, né? No Brasil chegou mais tarde isso aqui, né?
Então, a Revolução Industrial Inglesa ocorreu na metade do século XVIII, né? Que é considerada aí um marco da Revolução Industrial Mundial, né? Onde você teve expansão de máquina a vapor, né? O aumento da atividade industrial e tudo mais, né? E aí, com tudo isso, né? As máquinas primitivas da época ofereciam todos os tipos de risco possíveis e imagináveis, né? E aí isso foi ocorrendo com as outras revoluções, né? Uma preocupação maior, né, com o trabalhador, porque antes o que acontece? Os caras trabalhavam 12 horas, caía e morria. O cara trabalhava 6 horas por dia, quer dizer, 6 dias por semana, 12 horas, quem aguenta trabalho pesado, né? Então, com vistas aos falecimentos e às doenças ocorridas, foi levantado, claro, principalmente pelo motivo do lucro, infelizmente, um estudo acerca de segurança do trabalho. No Brasil, você pode fixar aí na década de 30 a Revolução Industrial Brasileira, por assim se dizer, né? Nessa condição aí, isso teve, claro, por influência dos países aí, né? Exteriores, claro, onde a gente teve um marco na década de 70 que o Brasil se tornou, né, o grande campeão mundial de acidentes do trabalho no mundo. Né? Até pela sua extensão territorial também isso fica estatisticamente fácil, mas enfim. A partir daí, então, começou a se ter uma preocupação com segurança do trabalho, né? Fora os grandes acidentes que a gente teve próximos a essa época. Aí você teve os incêndios, né? Você teve Joelma, dentre outros. Então, aqui, só consolidando o que ocorreu no Brasil, então, no início do século XX, do 20 ao 30, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada, né, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, para a melhor condição do trabalhador, evidentemente. Né? Ela era responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, né? Onde o Brasil é um membro, né, da OIT até hoje. Né? Ainda, as primeiras regulamentações de segurança do trabalho surgiram pela década de 30, como eu já disse, né? E o grande auxiliador dessas ocorrências é o presidente Getúlio Vargas, que iniciou o processo de direitos trabalhistas aí, né? Individuais, coletivos, com a criação da CLT. É isso mesmo, Getúlio Vargas que veio com essa bagaça em 43, né? A partir daí, a coisa começou a criar uma cara diferente, né? Foi evoluindo gradativamente, aí, até que em 78 foi criada as primeiras normas regulamentadoras, né? Especificamente para a segurança do trabalho em espaço confinado, por exemplo, foi criada em 2006, né? A norma, né? A NR33, né? Também atualizada em 2012, né? Com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaço confinado e por aí vai. E hoje temos 37 NRs aí, né? Então, dentro aí desse liame de quase 100 anos, né, o Brasil veio evoluindo aí, né, com os grandes marcos aí da CLT, né, consolidada aí pelo Getúlio Vargas, né, em 43, as normas regulamentadoras de 78, e outras coisas que ocorreram além disso, como, por exemplo, o marco da criação das normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que é um grande instituto que auxilia muito o pessoal de segurança do trabalho. E, inclusive, o site deles é riquíssimo em materiais didáticos gratuitos. E também tem acervos aqui em São Paulo, pelo menos. Você tem um acervo grande de livros que você pode pegar emprestado lá para fazer consultas e estudos. Então, a Fundacentro é um órgão maravilhoso, né? Além do MTE e todo esse pessoal que participa ativamente aí. Como acessar a legislação atualizada? Né? Eu coloquei em amarelo, sugerimos sempre a consulta, né, na internet, porque existem esses livros, aí se você olhar o canto superior à esquerda aí do slide, você tem esse livro famoso de segurança e medicina do trabalho, que tem as NRs e tal. Eu já tive esses livros, tal, só que é um perigo. A legislação nacional muda toda hora, principalmente, né, nesse ano do governo Bolsonaro, então, minha nossa, e vai mudar mais. Então, é uma coisa que eu recomendo esquecer. Consulta na internet. Onde consultar? Esse é o melhor local para se consultar, né? Na Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, ENIT, né? Lá é onde, em primeira instância, as normas são atualizadas. Tem também locais que você consegue checar a CLT, as NRs, etc., no TRT,
em tantos outros sites, mas existem erros. A NR16, por exemplo, no TRT está desatualizado, né? Então o Enit é o único local confiável, né, que você tem. Então existe um link aí abaixo de você acessar, que é um palavrão gigante, não precisa, é só digitar a NR que você quer, seguido da palavra Enit no Google, então NR10 Enit, NR15 Enit, e lá você vai pegar o PDF atualizado, bonitinho da norma, além dos manuais e outros documentos orientativos que, porventura, as NRs possuem, tá bom? Falar aqui de FISP, que é a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, né? O CPF da ficha do produto químico, lá tem tudo. Então, né, como já comentado, essa ficha de informação de segurança de produto químico, né, de acordo com o decreto 2657, né, que obriga o uso dela, né, ela é um documento normalizado pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, com o objetivo de fornecer informações sobre vários aspectos do produto químico, né, quanto à saúde, segurança e meio ambiente. Então, você tem lá a composição do produto, você tem lá os EPIs necessários que você precisa utilizar, você tem lá as medidas emergenciais, você tem várias coisas e todas as fichas são padronizadas pela BNT, ou seja, os capítulos com conteúdo é mais ou menos padronizado, é tudo igual. Então, por exemplo, você tem lá na seção 8, né, os produtos de equipação, de proteção individual que você tem que utilizar no caso do manuseio com aquele produto. Então, além do que já se espera, né, da FISP, que entendo que vocês, eu falando o conceito, vocês já devem entender para que serve isso. Mas, além disso ainda, muito importante, você tem a possibilidade de obter informação do produto antes de comprar ele, né? Então, pô, preciso de uma graxa específica, pô, preciso de um material de limpeza específico. Então, você tem toda a condição de comprar ele e preparar o terreiro, preparar o ambiente para que você acomode esse produto. Então, se é um combustível inflamável, tem que ter uma proteção, tem que ter um local específico, né, para ser guardado. Se ele é muito corrosivo, se ele é álcalis cáustico, se ele tem componentes de carbono, né, hidrocarbonetos e tudo mais, você tem que ver os EPIs antes de usar esse produto, que você já acha na própria física. Inclusive, por obrigação da legislação já referendada, você precisa deixar no local onde fica armazenado os produtos a FISPIC impressa. Isso é uma obrigatoriedade de lei. Falar também sobre sinalização e segurança, as plaquinhas, né? E também dar uma pincelada em bloco de emergência. Então, apesar da NR26, que é a referência que a gente tem sobre sinalização, né, ela não define a sinalização adequada, ela não fala como tem que ser, mas ela puxa várias referências importantes que são essas que a gente vai ver. Dentre elas, por exemplo, a GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o GHS traduzido, né, da Organização das Nações Unidas. Então lá você tem uma referência importante na GHS, apesar de que a NR26 menciona ela, mas não tem nada de sinalização, entendeu? Então, na GHS você encontra, né, é um dos locais onde você encontra, né, como fazer, né, o tipo de sinalização com as dimensões corretas e para que serve, né? Você tem alguns exemplos aqui à esquerda, né, sobre as placas da GHS aqui, tá vendo? Você tem alguns exemplos referendados aqui. Ainda, né, temos a NBR 14725, né, que fala sobre os produtos que têm que ser rotulados e providos de FISPIC, de acordo com a GHS. Então, a GHS também fala, ela explica, né, sobre a constituição do produto, né, com obrigatoriedade na questão da FISPIC desde junho de 2015, tá? Contudo, também, além dos produtos perigosos, existe uma sinalização de segurança contra incêndio e pânico que é muito importante, que é outro universo, né? Então, para você fazer o seu AVCB, o seu CLCB, o bombeiro vai te pedir uma série de sinalizações
que você vai encontrar na instrução técnica número 20, no caso dos Corpos de Bombeiros de São Paulo, porque cada local tem as suas ITs diferentes, nas instruções técnicas. No caso de São Paulo, é a IT 20, tá? Então lá você tem uma ótima referência, né, que foi reunida de várias normas acerca de sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Importante também se dizer no meio dessa brincadeira, né, uma sinalização fundamental são os blocos autônomos de iluminação de segurança, né, as caixinhas que quando cai a luz elas ficam acesas, né. Infelizmente o pessoal esquece de trocar pilha, o pessoal esquece na hora de fazer a higienização da importância disso, né? Então por isso, rapidamente conceituar isso aqui. Então o bloco autônomo por conceito, né, ele é um sistema que acende automaticamente uma ou mais lâmpadas quando cai a rede elétrica. Então a rede elétrica caiu, o bichão acende. Na ABNT 10898 de 2013, você tem uma definição clara, né, sobre a aplicação de bloco autônomo. Tá? Então fica a referência para dimensionamento, para posicionamento. Você encontra tudo nessa NBR. CIPA, mano, CIPA. CIPA é complicado. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Muito complicado, né? A legislação é complicada, né? Você tem o pessoal aí que por eleição não pode sair da CIPA. O que fazer com essa galera? Vamos discutir algumas coisas acerca de CIPA, tá? Por conceito, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um grupo formado por funcionários e representantes designados pelo próprio empregador, que tem sua regulamentação aprovada pelo MTE, através da norma regulamentadora 5, tá? Então, a NR5 é o que define a CIPA, né? Onde a principal característica da bichona é proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis, ou seja, tem segurança do trabalho e saúde também, para todos os colaboradores diretos e indiretos da empresa. Até deixei uma referência embaixo que combinar o trabalho com a prevenção de acidentes e promover a saúde. Ou seja, criar, né, a CIPA tem a obrigação de criar a mentalidade do trabalho com segurança, né? Mas como fazer isso se ninguém participa? Como fazer isso sem o famoso top-down, ou seja, o interesse tem que partir do empregador, do diretor para baixo. Se só os funcionários quiserem promover a CIPA, ela nunca vai acontecer, porque precisa de força. Então a CIPA, ela se faz mais com o apoio do empregador do que qualquer outra coisa, é top-down mesmo, né? E a CIPA é um instrumento feito de resultados. Se a CIPA não dá resultados plausíveis, não tem por que ela acontecer, né? Então, como fazer uma boa CIPA? Uma vez já explicado para que serve a CIPA, é importante que todos nós, né, termos uma reflexão acerca de como fazer uma boa CIPA, né? Uma boa CIPA é aquela que dá resultados. Não é a questão da quantidade. Não adianta você dar uma volta na empresa e levantar 1 milhão de coisas lá. Você tem que levantar coisas que são baratas e rápidas primeiramente, ou aquelas que são mais urgentes e perigosas, não é? Então, a CIPA, ela precisa ser bem liderada, né? Reuniões rápidas de 15 minutos, quando o pau come 20, meia hora no máximo, estourando, entendeu? CIPA é reunião de 15 minutos, mas ela tem que ser efetiva. Tem que ter uma tabela de acompanhamento, tem que ter uma lista de presença funcional, né? Onde você tem na própria NR5 que determinado número de faltas você isonera o participante, né? Então você está protegido pela NR5 acerca disso. E você precisa acompanhar as coisas e divulgar os resultados, né? Então, não precisa fazer um relatório de outro mundo, não precisa fazer nada disso, mas pega alguns itens e conversa, né, com o pessoal e faz ele acontecer. Então, conversa com fulano, ó, tem um latão de lixo com estopa de álcool que a gente usa para limpar a peça do lado do esmeril.
meu, vai dar merda. Vai cair a fagulha de esmeril dentro do tambor, vai pegar fogo, entendeu? Vai dar merda, certo? Líquido certo. Tem que... Nós, da parte de segurança de trabalho, nós não temos a tarefa executora, nós não mandamos em ninguém, nós não mandamos nem na mulher dentro de casa, velho. Mas nós temos a obrigação, né, de identificar o risco, informar e documentar, porque o profissional de segurança de trabalho é feito de documentos, porque é assim que ele se protege, e informar que aquilo está perigoso e vai do chefe, né, daquele responsável direto pela ação, tomar decisões. Agora, se ele não tomar, importante também que o profissional de segurança escale o problema. Então, o chefe não resolve, você vai lá, conversa 2 vezes com o cara não resolveu, você fala com o gerente dele. O gerente não resolveu, você fala com o diretor. É assim, né? Para trabalhar com segurança do trabalho, você precisa ter esse perfil altruísta. Senão, é melhor você não laborar com isso. Claro, você não precisa ser desrespeitoso, mal educado, nada disso. Tudo com jeito, com argumentos, né? Não precisa gritar. Quem grita, quem fica nervoso é quem não tem argumento. Se você tem um conhecimento de causa válido, o seu argumento é mais do que suficiente para abafar qualquer grito. Então, essa é a ideia. E aí chegou na limitação do top-down lá em cima, e não tem dinheiro, não tem recurso, ou ainda não tem vontade, você documenta isso através de e-mail, através de reuniões, né, com a assinatura dos participantes, que você fez sua parte. E aí morre, infelizmente, o seu serviço. Mas é importante que a CIPA tenha resultados, né? Todo fim de CIPA, né, fim, começo de eleição, tem que ser divulgado. Claro, os resultados têm que ser divulgados todo mês. Mas eu sugiro que tenha uma boa apresentação, né, nas reeleições de CIPA, mostrando o serviço anual, como foi feito. Né? Isso é fundamental que ocorra. Né? Você vai se reunir para quê se você não tem resultado? Né? CIPA de boca não adianta, é melhor não fazer. Né? E é um instrumento maravilhoso, onde as pessoas têm que participar com o PPRA no colo, entendeu? Vendo os riscos, conhecendo as coisas. Né? Pessoas que formem opiniões durante a fábrica. Não é? Então a CIPA ela é muito legal, ela é muito importante, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, onde as pessoas que não querem participar têm que ser tiradas de lado por própria força, né, dos artigos da NR5 que garantem isso. Então é um trabalho sério. Eu ia falar mais alguma coisa de CIPA. Lembrei, muito importante. Antes da eleição de CIPA é muito importante, né? Claro, as pessoas precisam ler a NR5, as pessoas precisam fazer o treinamento, né, de NR5, né, de CIPA, que são 20 horas, tá? Fala assim, falar de CIPA 20 horas. Tem matéria para falar até mais que 20 horas. Você tem uma série de coisas relacionadas à segurança do trabalho e saúde, né? Então, o designado de CIPA, ele tem um treinamento de 20 horas que tem que ser feito. E também o sindicato, né, através do termo de acordo de convenção coletiva, precisa ser seguido, né? Então tem que entrar em contato com o sindicato, tem que ser registrada a CIPA, né? Muito importante. Então, esses elementos todos precisam ser observados por uma boa CIPA. E a CIPA é o que vai dar uma condição de segurança, é o coração da segurança da empresa. Brigada de incêndio. No trabalho, o pessoal brincava que eram as obrigadas de incêndio, porque ninguém queria participar. Mas a brigada de incêndio ela é muito legal, ela é muito bacana, quando se tem vontade, quando se quer conhecer melhor o tema, né? É um trabalho maravilhoso, é um trabalho de ajuda mútua, né? Onde as pessoas precisam ser treinadas através de uma brigada de incêndio. Geralmente o pessoal que aprova, que revalida o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros do AVCB já dá essa brigada, né? Nas indústrias, apesar de que o AVCB geralmente se renova de cada 5 anos, todo ano tem que fazer, né, uma reciclagem de brigada, né? Tem que ir lá na Ecofire, na Roxácara, enfim, nesses locais aqui em São Paulo, apagar fogo, entrar em casa de fumaça, que é muito gostoso, que é muito bacana. E eu recomendo a todos, né, até os mais tímidos, aqueles que não gostam de participar, que participem, porque afinal de contas você vai trazer um conhecimento maravilhoso para você, para sua empresa e também para sua família. Vai aprender o que fazer quando tem um gás vazando, vai aprender a fazer, vai aprender a se comportar no princípio de incêndio. Então é muito importante o conhecimento de todos a brigada de incêndio.
Então a gente vai falar sobre o que é, como identificar o caboclo da brigada e responsabilidades. O que é a brigada de incêndio? Grupo de pessoas previamente treinadas, como eu disse, organizadas e capacitadas dentro de uma organização de empresa, estabelecimento para realizar o atendimento em situações de emergência. Quando o pau come em emergência de incêndio, é a brigada que tem que ser acionada. Por isso é que os brigadistas têm que estar sempre em postos, né? Se faltou brigadista, tem que ter o outro, tem que ter um dos 2, um dos 3, um dos 10 lá, né? Ou a sua equipe, né? Em geral, são treinados para atuar na prevenção e combate de incêndios, prestação em primeiros socorros e evacuação de ambientes. Muito importante porque o brigadista ele não é o bombeiro, ele não é o herói, ele não é o Batman, ele não é o super-homem. Ele é o cara que prepara o meio de campo, né, para os bombeiros, para a emergência, para os primeiros socorros, né? Então ele tem que atuar na prevenção e no combate de incêndio. E isso não é só na hora que dá merda. Isso é sempre olhando se os extintores estão desobstruídos, né? Sempre olhando se tem condições perigosas que podem gerar eventos de incêndio. Então, a consciência do brigadista tem que atuar o tempo inteiro, né? Isso é importante. Então, é isso que é a brigada de incêndio. Atribuições. Olha só que listona bonita. Então, eu não preciso ler, né, essa lista gigante de ações de prevenção e ações de emergência. Mas o que eu quero mostrar com isso, né, caso você queira ler, conhecer, olhar IT17, que lá está falando muito melhor do que aqui, inclusive, né? Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações de prevenção contra 2 ações de emergência. Então, o profissional de brigada, ele é muito mais um profissional de prevenção do que um profissional de emergência. O profissional de emergência, bem dizer, é bombeiro. Mas é muito importante que quando o bombeiro chega em cena, ele saiba o que está acontecendo, ele sabe o foco do incêndio, o que aconteceu, ele sabe que as pessoas já estão num ponto seguro, ele já sabe que tem fulano preso em tal andar. Então, olha quanto tempo o brigadista economiza para o bombeiro. Olha que ferramenta espetacular, né? É muito importante, não é importante? É importante pra caramba. Ainda recomendo muito, né, além da IT17, né, que fala de brigada com mais propriedade, a BNT-BNR. Eita danado que não sai. A ABNT-NBR 14276 de 2006, que estabelece os requisitos mínimos para composição, formação, implantação e reciclagem de brigada de incêndio, né? Fundamental para o estudo em tela. Como já mencionado, temos a brigada aí, os estudos na IT17, né? Onde os brigadistas têm que ser identificados, né? Então devem ser distribuídos em locais visíveis de grande circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência de brigada de incêndio. O pessoal tem que saber que existe, que eles vão recorrer a quem? As pessoas que não conhecem do tema. O brigadista deve utilizar constantemente em lugar visível um crachá que identifique o membro como membro da brigada. No caso de uma situação real simulada de emergência, o brigadista deve usar braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua identificação. Isso é organização, né? Disciplina na hora de um acidente é fundamental. Na hora que o pau come, todo mundo quer passar um em cima do outro, acabou o amor, entendeu? Isso é que nem divórcio, né? A mulher arranca tudo. Então, as pessoas, durante uma condição de emergência, às vezes esquecem de tudo. Por isso tem que ter organização, porque elas têm que saber quem recorrer e tem que saber que ali existe uma hierarquia de ordem, onde elas vão ter que respeitar as pessoas que têm maior conhecimento de causa. Os brigadistas efetivos serão uniformizados de forma específica nos padrões definidos, né, pelo Corpo de Bombeiros. Amigos, eu espero que esse treinamento tenha dado alguma luz acerca de segurança do trabalho. Claro que está muito longe, né? Jamais eu tive a pretensão de ensinar a segurança do trabalho com treinamento, mas sim dar uma pincelada em alguns tópicos que vale a pena serem reciclados, né?
Mas eu espero que tenha somado um pouquinho. De repente tem alguma coisa aí que você não sabia, você que assistiu até o fim. Parabéns, coragem, homem. Mas eu queria deixar aqui muito obrigado a todos aí. Coloco aí no canal, né, tem o contato do grupo do WhatsApp de segurança, né, onde lá eu me coloco à inteira disposição para esclarecer o que eu souber, no que eu puder ser útil. Né. Queria deixar realmente meu muito obrigado a todos e vamos juntos aí melhorar o nosso time de segurança. Fiquem todos com Deus.